líder da oposição na Câmara, deputado Carlos Jordi, fez um duro discurso em que enfatizou a gravidade das declarações de Lula sobre Israel. Jordi disse: "Eu venho hoje a esta tribuna para falar a respeito desse fato lamentável, sobre o qual muitos dos meus colegas já vieram aqui falar. A fala desastrosa, criminosa, por parte dessa pessoa que tem o desprazer de dizer que é o presidente da República, que não se porta como um presidente da República. Ele não só desrespeitou o povo brasileiro, e ele passa essa imagem para o mundo inteiro, ele transmite essa imagem como se fosse o pensamento do povo brasileiro. Como atacou Israel, minimizou a morte dos judeus, promovido pelo... associando Israel a Israel. O deputado apontou o absurdo nas tentativas de alguns parlamentares de minimizarem as declarações de Lula. Haja pano para tentar passar nessa lambança feita por Lula, que criou o maior incidente diplomático do nosso país. Jordi lamentou que alguns pensem da mesma forma que Lula, outros se reduzam a pelegos e paus-mandados e que citem números fornecidos por um grupo criminoso para embasar suas narrativas. O deputado rebateu ainda a acusação de que a indignação dos cidadãos pela fala de Lula seja uma cortina de fumaça. Ele disse: "Se for uma cortina de fumaça, o mundo inteiro está fazendo isso, porque o mundo inteiro está atônito. O mundo inteiro está assustado com o nível desse presidente que vem desgovernando o nosso país." Carlos Jordi explicou que a fala de Lula vai muito além da ofensa, configurando crimes. O deputado questionou: "Eu me pergunto se essas pessoas vivem realmente a realidade. Será que assistiram os vídeos que todos aqui vimos assustados? Naqueles vídeos repugnantes, seres humanos foram tratados como se fossem bichos. Aliás, nem animais são tratados daquela forma." Israel, numa reação legítima, defende legitimamente o seu território e o seu povo. Mas eles têm a disfarçatez, a cara de pau de tentar passar a mão na cabeça dos terroristas. Além disso, tentam inverter a lógica ao dizerem que quem está cometendo é o Estado de Israel. O deputado explicou ainda que, além de provocar uma crise diplomática, Lula e seus asseclas insistem no erro e conclamou ao impeachment. Jordi disse: "Lula fez uma fala desastrosa como aquela, provocando a maior crise diplomática do nosso país, mas não teve coragem de fazer um meia-culpa e dizer que errou. Pelo contrário, ele é incentivado pelos seus ministros, como Celso Amorim, a manter sua posição. Agora ele dobra a aposta e vai ao Tribunal Penal Internacional de Haia para denunciar Israel. O Brasil está acostumado a ser desmoralizado por Lula no exterior. O Brasil está tão acostumado com todas as suas falas criminosas e desastrosas que perdemos o assombro. Mas dessa vez, Lula foi longe demais." Jordi afirmou: "Agora nós estamos encampando esse impeachment que já tem o recorde de assinaturas na história da Câmara dos Deputados. Esse pedido de impeachment, feito pela deputada Carla Zambelli, tem 125 assinaturas, o que é um recorde. Essa é uma resposta do Parlamento, é uma resposta do Congresso Nacional como poder, como instituição. Essa deveria ser a resposta de todas as instituições do país. Mas a melhor resposta vai acontecer quando o presidente Arthur Lira tiver o bom senso de dar seguimento a esse processo de impeachment, porque é inaceitável que esse bêbado esteja desgovernando o nosso país dessa forma." Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política.
Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu venho hoje aqui nessa tribuna para falar a respeito desse fato lamentável que muitos dos meus colegas já vieram aqui falar. Dessa fala desastrosa, criminosa, desse que eu tenho o desprazer de dizer que é o presidente da República, que não se porta como um presidente da República. Ele não só desrespeitou o povo brasileiro, porque ele passa a imagem para o mundo inteiro, ele transmite como se fosse o povo brasileiro que pensa dessa forma, como ele atacou Israel, minimizou os judeus, a morte dos judeus, o genocídio promovido pelo Holocausto, associando Israel a Hitler, Israel ao nazismo. Eu vi aqui alguns deputados da sua base tentando passar pano, haja pano para tentar passar nessa lambança feita por Lula, que criou o maior incidente diplomático do nosso país. Alguns, obviamente, nós sabemos que pensam dessa forma. Alguns têm um viés mais ideológico e não escondem o seu amor pelos terroristas. Mas uns, nós vemos o constrangimento que tem em defender essa fala dele. Mas são pelegos, são paus mandados que têm que vir aqui para falar em defesa do seu chefe, do seu líder. Eu vi alguns deputados falando de números, apelando pro emocional, dizendo que milhares, falam números como Lula sempre disse, os números quando ia para o exterior, número de crianças de rua, número de pessoas que passam fome, e ele mesmo dizia que eram grandes mentiras. Números de crianças assassinadas, eu poderia dizer que esses números são da fonte da cabeça dessas pessoas, mas não, esses números que eles trazem aqui são números dados pelo Hamas. Eu vi também deputados do PT dizendo que o que nós estamos fazendo é uma cortina de fumaça. Se essa cortina se é uma cortina de fumaça, é uma cortina de fumaça que o mundo inteiro está fazendo, porque o mundo inteiro está atônito, o mundo inteiro está assustado com o nível desse presidente que vem desgovernando o nosso país. Uma fala que não só é um crime de responsabilidade, é um crime comum, porque foi xenofobia, um ataque xenófobo, de racismo, e é um crime contra a humanidade. Querer dizer que a reação legítima de Israel, porque Israel, no dia 7 de outubro, sofreu um ataque que só pode ser comparado ao que fizeram com os judeus na época do... Foram milhares de pessoas mortas num ataque surpresa por aqueles terroristas que eles tantos defendem, o Hamas. Mulheres estupradas, crianças. Eu me
me pergunto se essas pessoas vivem realmente a realidade, assistiram esses vídeos que nós aqui vimos, todos assustados, vídeos repugnantes, tratando aquelas pessoas como se fossem bichos. Aliás, nem animais são tratados daquela forma. E aí Israel, numa reação legítima, faz a sua legítima defesa para defender o seu território, defender o seu povo, e eles têm a disfarçatez, a cara de pau, de tentar passar a mão na cabeça dos... E ainda tentam inverter a lógica, dizer que quem está cometendo é o Estado de Israel, porque na verdade o que eles são, não são só anti-sionistas, são antissemitas, são pessoas que defendem tudo aquilo que está sendo feito contra o Estado de Israel, porque por eles Israel e o povo judeu já deveria ter sido. E aí Lula faz uma fala desastrosa como aquela, provocando a maior crise diplomática do nosso país, e ele não tem a coragem de fazer o meia-culpa, ele não tem a coragem de dizer que ele errou. Pelo contrário, é incentivado pelos seus ministros, como Celso Amorim, a manter a sua posição, e ele dobra a aposta. Ele vai para o Tribunal Penal de Haia para denunciar Israel por... O Brasil está acostumado a ser desmoralizado por Lula no exterior. O Brasil está tão acostumado com todas as suas falas criminosas, desastrosas, que perdemos o assombro. Mas dessa vez Lula foi longe demais. Como disse o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, ele cruzou a linha vermelha. Dizer que a reação legítima de Israel contra o provocado pelo Hamas se compara ao que aquele povo sofreu, é diminuir a dor dos 100 milhões de mortos, aliás, das famílias dos 6 milhões de mortos. É por isso que agora nós estamos encampando esse impeachment, que já é o que tem o recorde de assinaturas da história da Câmara dos Deputados. O pedido de impeachment feito pela deputada Carla Zambelli, que tem 125 assinaturas. 125 assinaturas. E que é um recorde. E que é uma resposta do parlamento. É uma resposta do Congresso Nacional, como um poder, como instituição. E deveria ter a resposta de todas as instituições do nosso país. Mas a melhor resposta vai acontecer quando o presidente Arthur Lira tiver o bom senso e der seguimento a esse processo de impeachment, porque é inaceitável que esse bêbado esteja desgovernando o nosso país dessa forma, porque o que ele vem fazendo com a nossa economia, o que ele vem fazendo com todas as questões que nós já estamos acostumados, tudo isso nós estamos enfrentando aqui como oposição. Mas cometer esse crime de responsabilidade, crime contra a humanidade, isso não pode sair impune. Por isso, peço aqui que possamos fazer coro e pedir que o presidente Arthur Lira dê prosseguimento nesse processo de impeachment contra esse criminoso que se chama Luiz Persona não grata da Silva. Obrigado, impeachment já. Senhor presidente.